Boa noite a todos, eu sou o Daniel, eu falo em nome da Cruzada Assistencial Espírita Cristã. Em razão da virose, a gente está inovando, tentando dar continuidade nos estudos de segunda-feira, onde a gente estuda o Livro dos Espíritos. É uma turma muito boa. E nós paramos na pergunta 159 do Livro dos Espíritos. Então eu sugiro que antes de vocês começarem esse estudo, façam uma oração, coloque a sua água no lado, fluídica, concentre-se no estudo e vamos começar, porque eu já fiz a minha oração aqui antes da gente começar. Então a gente está estudando no Livro dos Espíritos o capítulo do livro 2º, capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Como sabemos, o Livro dos Espíritos é dividido em livros. Nós estamos no livro 2º, no capítulo Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Como o próprio nome já diz, eu vou repetir, a gente está estudando esta fase, esse momento em que o espírito vai retornar da vida corpórea para a vida espiritual. Nós vimos nas aulas anteriores que por pedagogia, por definição, a gente tem como alma aquele espírito que está encarnado. E falamos espírito quando o espírito está fora da carne, na erraticidade. Erraticidade é o período em que o espírito fica aguardando uma próxima encarnação, ou sofrendo, no mundo espiritual as alegrias ou as tristezas. Tá? Falamos disso na aula passada. Aqui a gente tenta debater e discutir, estudar, como se diferente de uma palestra, tá? Passamos pelo item que falava da separação da alma e do corpo, os problemas que aconteciam, se era doloroso o morrer. Vocês lembram disso na última aula? Se era dolorido morrer. E nós vimos que Deus não deixaria isso acontecer. Momento de dor carnal, não de dor de consciência, de espírito, é diferente, ok? E paramos na pergunta 159 do livro. Diz assim a 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Kardec, muito inteligente, coloca essa pergunta como se o que sente a alma no momento em que ela se reconhece no mundo dos espíritos. É interessante essa pergunta porque nós já sabemos como espíritas que muitas pessoas não se reconhecem ao desencarnar ou acham que estão encarnadas, tá? Então, como as boas perguntas têm umas boas respostas, e essa resposta é que depende. Depende, nós sabemos, por causa do grau de evolução em que cada um vive. E esse estado de sensação ou de consciência que o espírito vai se aproveitar ou vai encontrar após o desencarne é muito relativo. É relativo ao estado de evolução moral que cada um tem. Então, quando ele pergunta que sensação experimenta a alma, você já percebe que na pergunta, quando fala de sensação, ele quer aproximar a pergunta para uma palavra humana. Sensação parece que é alguma coisa assim, frio, calor, medo da carne, da própria carne. E nós sabemos que o espírito, na erraticidade, não tem forma, ele só caminha com o seu perispírito, certo? Então a resposta é que depende. Por que depende? Porque vocês lembram daquela frase assim, ao desencarnar, a dor que mais agonia é a dor de não ter feito todo o bem que se podia? É aqui que se aplica essa resposta. Se fizesse o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Essa parte da resposta extrai muito conteúdo, porque quando fala assim que a pessoa fez o mal com o desejo de fazê-lo,
Quando fala a palavra desejo de fazê-lo, nós temos que levar em conta que desejar fazer é você ter conhecimento de causa. E você vai ser punido na proporção daquilo que você conhece, daquilo que você tem de evolução. Eu sempre dou o exemplo de que uma pessoa, um homem das cavernas que matava para sobreviver é menos culpado que nós que temos conhecimento. Então, se você fizer o mal com o desejo de fazê-lo, com a vontade de fazer, você já ao desencarnar estará, a hora que tiver consciência de estar desencarnado, já é um grande passo ter consciência imediata, nós vamos ver para frente, você vai estar envergonhado de tudo aquilo que você fez. Estar envergonhado daquele momento reencarnatório, da chance reencarnatória, daquele período de aula, vamos dizer assim, né? A Terra, a encarnação é uma aula, é uma escola. Você vai já estar arrependido de ter repetido de ano, certo? E continua. Para a pessoa que foi justa, para o justo, é diferente a sensação. Se ele sente-se aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perseguidor. Olha que interessante, né? Ele é diferente. É como nós vimos nas aulas passadas. O passarinho sai, está livre para voar, com a consciência tranquila de ter feito todo o bem que se podia. Está levitando na leveza de consciência e de dever cumprido. Ele sente aliviado e tira dele aquela carga, aquele peso carnal da reencarnação, de ter falado assim: eu passei no vestibular da vida. Essa é a pergunta 159. Cabe uma reflexão. A pergunta 160 continua nos dizendo: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Nós sabemos que sim. Nós temos alguns fatos conhecidos, até dentro da nossa casa, de pessoas da nossa família, por exemplo, que perto de desencarnar, começam a enxergar parentes que já se foram. É a espiritualidade trabalhando com a misericórdia de Deus, esperando um despertar, esperando você ou nós com um despertar mais suave, mais sem muito tranco. Quando Deus permite que nossos familiares nos encontrem após ao desencarne, é para o nosso próprio auxílio, para que tenhamos um despertar mais tranquilo do outro lado. Ao contrário daquele de vida viciosa, em vícios da matéria, ligado às tentações, às sensualidades, aos crimes, às angústias materiais, ao apego material, o desencarne dele às vezes é uma punição, porque nem sempre é dado a essas pessoas encontrar os parentes e os afins, os próximos. Então isso para ele torna-se um castigo, porque ele foi uma má pessoa. A resposta diz sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quer dizer, vamos encontrar aqueles que nós conhecemos na Terra da maneira ou com aquelas pessoas que mantivemos afeição recíproca. E também encontramos, vamos continuar aqui, vamos ver quem nós encontramos, os nossos inimigos. Quase sempre eles os vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Ainda falando dos espíritos afins e amigos que ajudam a gente a nos libertar das faixas da matéria. Mais ou menos assim: olá, meu amigo, seja bem-vindo. Você acabou de desencarnar. Você está na vida verdadeira, na vida espiritual. Deus permitiu que viéssemos te ajudar para que você tenha um despertar tranquilo. Vamos trabalhar isso daqui para frente e vamos nos reconectar ao mundo espiritual para fazermos a somatória, o inventário de tudo que nós fizemos de bom ou de ruim na Terra. Tá? E continua: vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem da Terra. Né? A gente vai ver muita gente que a gente acha que está esquecido.
vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Não devemos isso. Por conhecimento de causa, ao desencarnar, ficar perambulando entre os encarnados. Isso é um erro da nossa ideia, do nosso conhecimento. Ficarmos ligados à matéria e perambulando aqui junto aos encarnados seria um modo de atrapalhar as pessoas que aqui estão, inclusive a nossa continuidade no mundo espiritual. Não devemos fazer isso, mas a gente encontra. A pergunta 160 nos mostra que cai esse véu da matéria e a gente encontra pessoas que achavam que não existia mais a Terra, de longa data que nós não vimos. A pergunta 161 diz assim: na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Então vamos dividir essa pergunta para não haver problema. Aqui está tratando de uma morte violenta, acidental, aquelas mortes repentinas. Não é ao contrário daquela morte natural. As pessoas sempre gostam de falar, eu gostaria de morrer dormindo, né? Aqui não, aqui é uma morte violenta. E Kardec, usando esse exemplo da morte violenta, pergunta que se a separação da alma, tá, e a cessação da vida se verificam simultaneamente, tá? Então, geralmente é assim que acontece, tá? Às vezes um pouquinho de retardo, às vezes um pouquinho de rapidez, mas geralmente é assim que há a separação, tá? Cessam quase que simultaneamente a separação da alma, tá, e a da vida corporal. Porque no instante que o princípio vital sai do corpo, esse corpo não tem mais vida. Não tendo mais vida, o espírito não consegue mais habitar esse corpo. Nós vimos que o corpo pode até ser mantido vivo através de aparelhos, só que ali não existe mais um princípio vital. A parte mecânica do bombeamento do coração vai haver até que os órgãos se esgotem. E o espírito não pode mais se ligar àquele corpo. A resposta geralmente é assim. Assim como, simultaneamente. Mas em todos os casos, o instante que separa é muito curto. Então nos prova e nos demonstra de que não há dor, tá? Que é uma separação curta, de torpor, de confusão mental, de confusão onde estou, quem sou eu. Porém, é simultaneamente que se verifica. E na época do livro, 1857 aproximadamente, né, até a publicação, a sociedade vivia com exemplos da época. Kardec trouxe na pergunta 162 exemplos da cultura de que havia nessa época. E ele traz na pergunta 162 a questão da decapitação, de cortar, decapitar. E pergunta: após a decapitação, por exemplo, que é uma morte simultânea, decapitar, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, tá? Então, é engraçado, porque quando você corta, se o homem, ele perde a consciência ou não. Se é simultâneo o desligamento da alma ao corpo, será que ele mantém alguma coisa? Será que ele conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele conserva, frequentemente, só que por alguns minutos só, por alguns instantes, até que a vida orgânica se extingue de uma vez. Nós não podemos traçar aqui um tabelamento de morte. Na decapitação vai durar 1 minuto e meio de consciência, na morte de batida de carro e capotamento vai durar 1 minuto de consciência. Isso é muito relativo, nós não podemos fazer isso. Como eu disse, extinta a vida orgânica, o espírito já está desligado dali, porque ele não consegue habitar nada que não tenha um princípio vital, que o corpo não se adeque ao encaixe dele. Então, frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas
Muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Então ele está tão aflito que ele está sendo levado ao leito de morte para um enforcamento, para uma decapitação, para um envenenamento, que ele já começa a perder a consciência em razão da ebulição, deve ser, de adrenalina ou de outros elementos do corpo material que façam com que ele já fique paralisado, estagnado, desconectado do mundo real, desmaiado, por exemplo, certo? E Kardec, nas letrinhas pequenas da pergunta 162, ele nos diz: não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem. Então ele está falando que é a consciência do homem, do encarnado. É essa a pergunta. Consciência da alma. Alma quer dizer encarnado. Então não se trata aqui senão da consciência de que o suplicado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo. Então, consciência está falando de corpo, de dor, tá? Do ponto de vista material. É isso que está querendo dizer aqui. E não como espírito, porque como espírito nós vimos que ele passa ao despertar do outro lado ter outras sensações. No estado de torpor, a equipe espírita e médica espírita vem até ele com os parentes para acalmar o seu desencarne. E continua Kardec: se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Olha lá o cérebro entrando aqui na explicação de novo. A doutrina espírita fala quando há morte cerebral, que o espírito não está mais ali ligado. Então ele perde, se o espírito encarnado ali, decapitado, ele tem algumas sensações por alguns instantes de consciência, até que haja a cessação da vida orgânica. É curto, mas ele vai perder essa consciência porque a vida orgânica do cérebro cessa muito rápido. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Não, o perispírito está ali ligado. Mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Então, por isso que cada caso é um caso. Cada morte é de um jeito. Não sabemos ainda definir de uma forma numérica ou tabelar tipos de morte, tipos de entendimento, tipos de evolução moral, de clarevidência, de evolução que o espírito tem ao desencarnar. Pode ser mais lento ou pode ser mais rápido, certo? Então, Kardec traz na pergunta 162 uma coisa corriqueira da sua época: a decapitação. Aqui no Brasil, longe disso estamos. Mas em outros países, essa prática ainda é muito exercida e nós sabemos. Nos países árabes, né? A gente vê muito essa prática. E o Espiritismo vem confortar e vem trazer o entendimento, vem trazer o raciocínio lógico da lei de Deus. Primeiro, que ninguém pode matar ninguém. E nem se matar, que é contrário à lei de Deus, certo? Vamos começar o item 3 da pergunta 163, que fala sobre a perturbação espírita, ainda dentro do capítulo 3º, que fala do retorno da vida corporal à vida espiritual. Olha que bacana. Perturbação espírita, a pergunta 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Olha de novo Kardec sendo redundante, sendo repetitivo e querendo nos mostrar como que acontece essa passagem. Dizendo novamente, ele tem uma consciência imediata. Nós já sabemos, meus irmãos, imediata, não. Não é o termo, a resposta diz. Ela fica perturbada por algum tempo. Esse estado de torpor, esse termo torpor, é a perturbação.
seria como a gente ficasse em estado sonolento. Sabe assim, quando você está assim, você não sabe se está dormindo, se está acordado, ou quando você está muito cansado e vai dormir, ou quando você mistura que você está acordado com um sonho, é mais ou menos isso. E ele nos traz o ensinamento de que não é a palavra consciência, não é muito termo. A gente tem um vocabulário muito curto no mundo corporal. Nós sabemos disso, não temos uma palavra, ficamos procurando palavras para cada coisa, né? E o lado espiritual é diferente. Então ele só diz isso. E ela fica perturbada por algum tempo. Essa perturbação dura mais ou menos proporcionalmente à sua evolução, à evolução de cada um, o entendimento do que se faz. Ok? Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Acabamos de falar, eu quase que respondi a pergunta toda, dizendo se todos os espíritos são iguais, se eles têm o mesmo tempo de perturbação. Nós vimos que não. Acabamos de dizer sobre o grau de evolução de cada um. Não, pois isso depende da sua elevação. Olha aqui a comparação do espírito elevado moralmente do espírito ignorante, que perambula. Continua. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Então, durante a vida corpórea, ele já vem se livrando das correntes viciosas da matéria, da sensualidade, das drogas, do apego ao dinheiro, do ódio, do orgulho, do rancor. Isso já vai sendo eliminado durante o período que ele está encarnado. E aí ele tem um desencarne que se reconhece imediatamente. Imediatamente. Quer dizer, ele está leve, de consciência tranquila, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Então olha só que interessante, nós temos chances durante a nossa encarnação e não aproveitamos. Temos chances de durante a vida corpórea a gente ir se desprendendo para ter um desencarne mais suave, com maior entendimento e, claro, sempre com a consciência tranquila. A dor que mais agonia é a de não ter feito todo o bem que se podia. E continua na resposta. Enquanto o homem carnal, quer dizer, enquanto existe o desprendido, temos o homem carnal, aquele que é apegado aos vícios da matéria, cuja consciência dele não é pura. Olha o livre-arbítrio ligado à consciência, não é? E o livre-arbítrio é o exercício da vontade. Da vontade. A vontade é ligada à moral. Então, quando você tem vontade, você exercita o livre-arbítrio. E quando você usa a vontade para as coisas boas, você cresce e evolui. E fazendo coisas boas, a sua consciência fica leve. Se você usa o seu livre-arbítrio para exercer a vontade e a sua vontade foi ruim, você é o homem carnal, cuja consciência não é pura. Conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Muito interessante isso, né? Que as pessoas às vezes não vão se preparando durante a vida para o mundo espiritual. Não vão se adequando, buscando a verdadeira vida. Acham que a vida principal é a vida aqui, da matéria, dos prazeres carnais, do ser melhor, ser maior, ter mais, comprar, adquirir, brigar, lutar, exercendo só egoísmo e orgulho. E aí, quando ele não tem essa consciência pura, conserva por muito tempo essa impressão da matéria. Quer dizer, a pessoa no estado de torpor ao desencarnar, conserva esse estado sonolento, esse estado de consciência pesada, de arrependimento, de egoísmo, tá? De amargura, às vezes de ressentimento, porque ele não se aceita ou não se enxerga, ou cai em si. Livre da matéria, ele percebe quanta besteira eu fiz. Devia ter aproveitado melhor o tempo que foi disponível para mim aqui no planeta. Muito interessante a pergunta 164. A 165
traz uma pergunta muito bacana e muito curiosa. Ela fala para a gente se você conhecer o Espiritismo, estudar o Espiritismo, vai ter alguma influência nesta perturbação após o desencarne. Você desencarnou e você, sendo espírita, você terá um conhecimento maior ou de si ou de consciência, ou esse estado de torpor vai durar menos porque você é espírita? Para o vídeo não ficar muito comprido, nós vamos no próximo vídeo continuar essa questão 165, que fala se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência ou duração maior ou menor de perturbação do espírito ao desencarnar. Quando eu puder, semanalmente eu vou fazer uns vídeos desses. Talvez não fique bom, talvez fique, é uma experiência nessa fase de coronavírus que estamos. Eu vou publicar esse vídeo para vocês através de um link, e se todo mundo aprovar, se for legal, se for bacana, a gente faz e dá continuidade a partir da pergunta 165. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que possamos estar intuídos nesse período de crise, a praticar o bem, a nos comportarmos como verdadeiros cristãos à luz da boa nova do Evangelho. Vamos terminar a cada um na sua casa com uma oração e com a nossa água fluídica ao nosso lado. Muito obrigado e boa noite. Até o próximo vídeo. Vou desligar.